Dando continuidade ao nosso curso de psicoteologia, vamos nessa disciplina abordar o homem como ser psicossomático, enfatizando a alma e os diferentes aspectos do homem interior, ou seja, personalidade, comportamento, temperamento, caráter, mente, intelecto, consciência, psiquismo, ego e self. Primeiramente, vamos fazer a leitura de um texto de Carl Gustav Jung, que diz: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Quando nós falamos a respeito de alma, nós estamos nos referindo ao verdadeiro homem interior. A palavra alma vem do latim anima, que quer dizer animado ou dotado de movimento, algo vivo. O sentido aí é de movimento ou vida do corpo. Portanto, alma é a própria vida do corpo em si. Já tivemos oportunidade de falar que a palavra alma em grego, psique, quer dizer alma, vida, sopro da vida, expiração, ser vivo, pessoa, mente, entendimento, conhecimento, consciência, sentimento, inclinação, caráter. Ou seja, todas essas palavras, na realidade, devem ser vistas como sinônimas. O homem não possui alma, o homem é uma alma. O homem possui corpo, possui espírito. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, formou o seu corpo, e lhe soprou nas narinas o fôlego, o espírito da vida. E o homem passou a ser, transformou-se, foi feito alma vivente, passou a ser uma alma. Então, o termo alma, ele é usado com o sentido de personalidade, mas esta palavra personalidade não está restrita apenas à alma, não, e sim a toda a parte imaterial do homem, que abrange igualmente o seu espírito e até mesmo o seu corpo, uma vez que esses três elementos são inseparáveis. Então, o sentido da palavra alma, embora se refira à personalidade, alma é a própria pessoa, alma é a vida do corpo. Então, essa palavra tem um significado bem amplo. Quando nós falamos a respeito de alma, existem outras 8 palavras ou 10 palavras que devem ser entendidas como sinônimos de alma. Então, alma é a mesma coisa que personalidade, alma é a mesma coisa que comportamento, alma é a mesma coisa que temperamento, a mesma coisa que caráter, alma é a mesma coisa que mente e intelecto. Alma é a mesma coisa que consciência, a mesma coisa que psiquismo e a mesma coisa que ego e self. Então vamos abordar cada um desses elementos rapidamente. Então observem nesse gráfico agora os diferentes aspectos da alma humana. Todos esses elementos, personalidade, comportamento, temperamento, caráter, mente, intelecto, consciência, psiquismo, ego e self, acabam convergindo tudo para a alma humana. Mas observem nesse gráfico também que esses elementos foram agrupados aos pares, de 2 em 2. Por quê? Embora todos esses elementos se refiram à alma humana, há uma relação direta entre personalidade e comportamento. Há uma relação direta entre temperamento e caráter, entre mente, intelecto e consciência, e entre psiquismo e ego e self. Quando nós falamos a palavra personalidade, na Grécia Antiga, os atores de teatro na Grécia, eles eram chamados de hipócrites, ou seja, pessoas que representavam o papel dessa palavra. Hipócrites deu origem à palavra hipócrita.
Hipócrita é uma pessoa falsa, uma pessoa que representa algo que ela não é na realidade. O que interessa é que os atores na Grécia usavam uma máscara quando representavam os seus papéis. Essa máscara era chamada de prosopon. Literalmente, essa palavra significa face, figura, olhar ou aspecto, e era usada para representar alguém. Esse alguém poderia ser um ser humano, poderia ser um ser divino, poderia até mesmo ser um ser mitológico ou até mesmo um animal. Por outro lado, os romanos copiaram muito da cultura grega, e a essa máscara, os atores de teatro em Roma davam o nome de personalis, que significa o próprio ou a própria pessoa ou o caráter da pessoa. Por outro lado, essa palavra personalis vem do termo persona, sendo que per quer dizer pelo, através, e sona quer dizer som. Então, persona, através do som. Porque a máscara que os artistas usavam era feita normalmente de cera, algumas vezes de argila, então se colocava essa máscara frente ao rosto, tapava a voz da pessoa. Então, na altura da boca havia um som, então quando os artistas falavam, o som saía através daquele orifício na altura da boca, o orifício na máscara. Daí o nome persona, através do som. Como essa máscara era feita normalmente de cera, quando o artista ele aparecia em público sem usar a máscara de cera, então ele ia sine ceros, sem cera. Daí veio a palavra sincero, a pessoa que é realmente ou que mostra como realmente ela é. Então, personalidade, essa palavra é usada para designar o que a pessoa é ou como ela aparenta para si mesmo e para as demais pessoas. Personalidade é a própria pessoa propriamente dita. Já abordamos no nosso curso que personalidade é um conjunto integrado de aspectos biológicos que abrange o lado físico, o lado orgânico, o lado neurológico, aspectos psíquicos que abrange os instintos, emoções, percepções sensoriais, as cognições e vontade. Personalidade também tem muito aspecto sociocultural, heranças familiares, educacionais, do ambiente sociocultural da pessoa. A personalidade também abrange aspectos espirituais, como crenças, valores, princípios, morais, assim por diante. E personalidade abrange os aspectos comportamentais, o modo como a pessoa se manifesta. Os comportamentos manifestos visíveis são mais fáceis de serem observados. No entanto, existem comportamentos que são latentes, não são tão facilmente visíveis assim. O que nos interessa é que quando nós falamos sobre os aspectos psíquicos da personalidade, os aspectos psicológicos, personalidade é o conjunto de instintos, emoções, sentidos, cognições e vontade. Os instintos também são chamados de pulsões ou impulsos, de reações fisiológicas comportamentais e padrões fixos de ação, que são as necessidades biológicas humanas. As emoções abrangem também os sentimentos, os sentidos, eles têm o seu lado perceptivo, como eles são percebidos, as cognições têm vários processos mentais, de modo geral esses processos são chamados de intelecto. E a volição ou vontade abrange as escolhas, atitudes, motivações, hábitos, ações, reações, vícios, manias, etc. Ou seja, o modo como a pessoa se apresenta publicamente, mesmo que essa apresentação muitas vezes seja velada. Neste momento, vamos abordar os componentes psicológicos da personalidade humana. Vamos estudar um gráfico e é extremamente importante que o participante do curso de psicoteologia decore esse gráfico, porque constantemente faremos menção a ele no decorrer do nosso curso. Nesse gráfico, nós temos que entender que, ao falar dos componentes da personalidade humana, nós queremos destacar 5 componentes psicológicos. O primeiro
é o que nós chamamos de humor, especificamente os instintos, impulsos ou pulsões e também as reações fisiológicas comportamentais e os padrões fixos de ação. Em segundo lugar, ainda dentro do assunto humor, nós vamos ver as emoções, mais conhecidas por emoções primárias, e os sentimentos, também conhecidos por emoções secundárias. Em terceiro lugar, os sentidos e as percepções, tanto as percepções externas ao organismo, a esterocepção, como internas ao organismo, a interocepção e a percepção da pessoa em si, a propriocepção. Em quarto lugar, nós temos as cognições e intelecto. São os diversos processos mentais, tanto conscientes como inconscientes, e os esquemas mentais. E em quinto e último lugar, a volição ou vontade, que abrange vários atributos, tais como associação, seleção, decisão, motivação, exteriorização da personalidade, liderança e também hábitos, vícios, manias, ações, reações, compulsões e assim por diante. É extremamente importante que esse gráfico seja decorado, porque a compreensão do mesmo facilitará a compreensão de todos os demais assuntos que nós estaremos estudando no decorrer do nosso curso de psicoteologia. Temos que lembrar que a personalidade nós não nascemos com ela, mas nós já nascemos com elementos que formarão a nossa personalidade. Então, na nossa personalidade, nós temos que observar que nós temos aquelas tendências inatas com as quais nós já nascemos, que são os chamados fatores ou herança filogenética. Mas a nossa personalidade vai se formar essencialmente em função do ambiente sociocultural onde nós vivemos. Então, são chamados de fatores sociogenéticos. E a nossa personalidade também vai se formar dependendo muito da vontade, das experiências existenciais particulares de cada indivíduo. Então, são chamados de fatores ontogenéticos. Desses três fatores, inquestionavelmente, os mais importantes são os fatores sociogenéticos. Por isso, observe bem, a personalidade de uma pessoa sempre é considerada em função do ambiente social, cultural, econômico e histórico. Entenda que histórico é o momento temporal em que a pessoa vive. Então, tudo isso onde a mesma vive e se relaciona. Tudo isso aí são fatores que acabarão moldando toda a nossa personalidade, todos aqueles elementos que constituem a personalidade humana. Por outro lado, quando nós falamos em comportamento, é o conjunto das manifestações externas da personalidade. Os comportamentos podem ou não serem observados através de atos, palavras, pensamentos, percepções, emoções, intenções, etc. Tudo, comportamento é tudo aquilo que pode ser observado da pessoa, analisado e julgado por um observador. E temos que entender que os nossos comportamentos normalmente são resultantes de algum estímulo ambiental que atuam sobre a pessoa e a pessoa vai reagir a esses estímulos apresentando aquilo que nós chamamos de comportamento de modo geral. Temos que lembrar que a personalidade é o padrão característico de comportamento do indivíduo. Os outros, as demais pessoas, veem esse padrão de comportamento como personalidade, ao passo que o indivíduo considera como seu eu. Os padrões de comportamento da personalidade resultam de uma complexa interação da estrutura do corpo, incluindo a aparência, os fatores internos e das experiências passadas que foram instrumentais na modelação de motivos, predisposições emocionais e outros hábitos importantes. Em outras palavras,
nós já nascemos com várias características que determinarão a nossa personalidade. Porém, essas características serão condicionadas, moldadas, modeladas de acordo com o ambiente sociocultural e de acordo com as experiências pessoais de cada indivíduo.